Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou falar sobre um assunto a respeito do qual eu já tenho falado algumas vezes, feito alguns vídeos, um assunto apetitoso, um assunto muito discutido por aí e que não raramente tem levantado algumas questões, algumas discussões e até mesmo algumas desavenças, coisas que não deveriam ocorrer se nós entendêssemos melhor sobre a eleição e a predestinação. O meu assunto, de forma geral, é os judeus e os gentios na eleição de Deus. Eu vou suscitar aqui algumas premissas, naturalmente eu vou ter que defendê-las, porque se eu faço uma premissa, e eu tenho que dizer por que eu estou dizendo ou levantando tal premissa, dizendo isto ou aquilo. Bom, a minha primeira afirmação é que não há eleição de homens antes da fundação do mundo. Antes da criação do mundo, lá na eternidade, eu afirmo, é o meu entendimento, de que não há eleição individual, eleição de homens que vieram, que surgiram no tempo, depois da criação. E não posso dizer, eu não entendo assim, que eles lá na eternidade, individualmente, foram escolhidos por Deus, foram eleitos por Deus. Existem entendimentos sobre isso aí, mas não é o meu entendimento. Antes da fundação do mundo, Deus elegeu sim, elegeu o seu Filho Jesus Cristo. Seu Filho que veio ao mundo, claro aqui que ele recebeu o nome de Yeshua, conforme os judeus dizem, traduzido para o grego em outras línguas, Jesus no português, Jesus no grego, e assim vai a tradução do nome Yeshua, do hebraico, para as mais diversas línguas. Deus elegeu individualmente Jesus, o seu Filho. O profeta Isaías fala no seu livro, capítulo 42, a seguir, principalmente no verso 2, está escrito assim: Eis aqui o meu servo, o meu eleito, em quem a minha alma se compraz. Eis o meu servo, o meu eleito, em quem a minha alma se compraz. Ele estava falando de Jesus, lá na eternidade. Jesus foi escolhido por Deus como seu servo, aquele que viria ao mundo para se tornar o Salvador, o Redentor das nossas almas. Bom, está posto, eu afirmo isto, que Jesus foi eleito individualmente. A Bíblia mostra isto. Ele é o eleito de Deus, eleito na eternidade. Antes que o mundo viesse a existir. Aliás, nós entendemos pela Bíblia que todas as coisas foram feitas por Jesus, por intermédio de Jesus e para Jesus. Todas as coisas foram criadas por intermédio do Filho. E nada subsistiria se não fosse o Filho que criou todas as coisas. Então, Jesus é o eleito de Deus. Também eu entendo que na eternidade houve a eleição de anjos, mas não posso dizer e não tenho base bíblica para dizer que eles foram escolhidos individualmente. Os anjos foram eleitos a esta categoria de anjos eleitos e anjos que perderam o seu posto, que não foram eleitos, que não permaneceram firmes no seu principado, na sua habitação, foram rejeitados, mas outros anjos, que são chamados de eleitos, eles permaneceram firmes na sua posição. Por isso são eleitos, ou foram eleitos. Anjos eleitos não foram escolhidos individualmente, mas eles entraram nesta categoria. Aliás, entraram nessa categoria por adesão, porque aderiram
não à revolução, não à revolta de Satanás. Aliás, deixaram de aderir à revolução, à revolta de Satanás com milhares de anjos, que se tornaram anjos reprovados, anjos não eleitos. Mas aqueles que guardaram o seu principado, conforme nós vemos na carta do apóstolo Paulo a Judas, está escrito lá no verso 6, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, Deus os reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Então, anjos que não guardaram o seu principado são os reprovados, os não eleitos, mas os que guardaram são anjos eleitos. Tanto é que Paulo, falando com Timóteo, lá no capítulo 5, verso 21 da primeira carta do apóstolo ao seu filho na fé, Timóteo, ele diz assim para Timóteo, que conjuro-te, diz assim, conjuro-te diante de Deus, do Senhor Jesus e dos anjos eleitos. Então, Paulo está mencionando aqui, falando a respeito dos anjos eleitos. Ele afirma que há esta categoria de anjos eleitos. Anjos reprovados são aqueles que não guardaram o seu principado, não mantiveram-se firmes na sua habitação, no seu lugar, no seu posto, aderindo naturalmente à revolta de Satanás, seguiram o líder, Lúcifer, Satanás, e eles foram então banidos, foram presos, estão reservados para o dia do juízo, o grande dia do Senhor, o juízo daquele grande dia, conforme diz o apóstolo Paulo. Então nós percebemos aqui que na eternidade nós temos a categoria dos anjos eleitos. Não foram eleitos, é bom que frisemos isto, eu vou frisar bem, porque é a base da defesa da minha premissa, que esses anjos não foram eleitos individualmente, mas não aderiram de per si, né, cada um por sua própria vontade, adredemente, não aderiram à revolução, à revolta de Lúcifer. Então foram considerados anjos eleitos. E os outros que aderiram, porque quiseram também, não foram escolhidos por Deus ou rejeitados por Deus para que fossem presos ou para que se constituíssem em anjos revoltosos. Não, eles foram porque quiseram, porque aderiram. E os que não quiseram acompanhar, preferiram ficar no seu posto, na sua posição, são chamados de anjos eleitos. Então, temos esta categoria. Muito bem, individualmente na eternidade é Jesus, o Filho de Deus. É o representante, então, de todos os que vão ser eleitos, conforme nós veremos também em uma outra situação, se não houver tempo para isso neste vídeo. Bom, agora nós temos a eleição de homens no tempo. Homens, sim, são eleitos no tempo. Homens. Primeiramente, nós vimos que Deus escolheu individualmente Abraão. Individualmente, Deus escolheu Abraão. Depois, individualmente, Deus escolheu a Isaque, filho de Abraão, Isaque. Depois, Deus escolheu individualmente, marco bem isto, a Jacó. Então, esses três foram eleitos individualmente. Depois de Jacó, ninguém mais foi eleito individualmente. Aí alguém pode perguntar, mas como os judeus são considerados, então, o povo eleito? Como eles podem dizer que são eleitos? São da raça eleita? Claro, eles podem dizer porque a eleição deles, a eleição dos judeus, é por nascimento natural, é por geração. Todos os descendentes de Jacó são eleitos. Individualmente, não.
por nascimento. Nasceu, é filho de Israel, que Jacó teve o seu nome mudado. Israel, filhos de Israel, são eleitos. Não mais eleição individual, parou em Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Então, quem nascia como filho de Israel, judeu, essa pessoa era uma pessoa eleita, permanecia na eleição de Deus. Agora, aliás, na eleição de Jacó. As pessoas que nasciam filhos de Israel, eram filhos da promessa. Eles já estavam na categoria de eleitos, mas eleitos em quem? Em Israel. Então, esses três, Abraão, Isaac e Jacó, foram eleitos individualmente. Depois de Jacó, os judeus são eleitos porque nasceram da linhagem de Israel, eleitos. E por aí nós podemos dizer o seguinte, eu afirmo então, em decorrência dessa depreensão que eu acabei de expor aqui, eu venho a dizer que, mesmo sendo eleitos, os judeus, sendo pessoas eleitas em Israel, a eleição deles não era garantia de salvação, eles teriam que cumprir a lei. Teriam que cumprir a lei, fazer as coisas da lei, e então, fazendo-as, cumprindo-as, a justiça que vinha da lei, eles garantiriam a sua salvação se morressem firmes, se abandonassem o ímpio lá de Israel, se alguém se tornasse ímpio, mesmo filho de Israel, mesmo sendo eleito, mesmo pertencendo à geração eleita, se eles não permanecessem firmes nesta eleição, mas abandonassem, morreriam nos seus pecados, e mesmo sendo eleitos da geração eleita, naturalmente, eu creio, não seriam salvos, não teriam a salvação garantida. Aqueles que morreram nos seus pecados, nós temos muitas pessoas eleitas dos filhos de Israel na Bíblia que morreram nos seus pecados, e essas pessoas não foram salvas, naturalmente não foram salvas. Não podemos ter medo em afirmar isto. Mas os que permaneceram firmes, obedecendo a lei, cumprindo a lei, sendo da raça eleita, pessoas eleitas, filhos de Israel, eles foram eleitos. Se não permaneceram firmes, se não permanecessem firmes, não seriam eleitos, como muitos não foram, porque não permaneceram firmes, embora eleitos, mas não tiveram a sua salvação garantida. Então, por aí nós vemos que individualmente, é a minha premissa, individualmente não há eleição de homens na eternidade, nem individualmente, nem adesão, não existiam pessoas na eternidade. Então, eles não foram eleitos. Cristo foi eleito na eternidade. E os anjos também têm essa categoria de eleitos antes da fundação do mundo, né, ou no princípio da criação. Ninguém pode determinar quando é que os anjos foram criados. Não podemos precisar aí quando há discussões a respeito do assunto, mas ninguém pode afirmar categoricamente que foi antes da criação, no momento da criação, depois um pouco da criação, ninguém sabe. Mas a verdade é que existe esta categoria de anjos que não aderiram à revolta de Satanás, de Lúcifer, guardaram o seu posto, são considerados anjos eleitos. E os demais estão lá presos, esperando aí o julgamento daquele grande dia, conforme diz o Senhor. E Paulo fala que a igreja vai julgar anjos. Então dá a impressão que existem os demônios por aí que estão atrapalhando, são anjos caídos também, mas existem alguns anjos que estão presos lá, não sei, a gente não pode também precisar alguma coisa aí de forma peremptória a respeito do assunto, mas nós vamos julgar os anjos. A igreja, Paulo falou que vocês não sabem que vão julgar os anjos, que a igreja vai julgar os anjos?
Então, ele estava falando aí, não tem capacidade, não tem um aí que possa julgar entre irmão e irmão, precisa levar aí para o juízo entre ímpios. Paulo estava falando isso, e está escrito isso, nós vamos julgar os anjos. Muito bem, então, terminando esse vídeo por aqui, encerrando por aqui, eu sou o professor José Sidney Dantas, também pastor José Sidney, e esse vídeo está se encerrando por aqui, outros vídeos virão a respeito do assunto. Muito bem, que Deus abençoe a sua vida, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.